Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre o Março Amarelo, mais um mês de conscientização, mas você sabe sobre qual doença nós estamos falando? Sobre a endometriose, perdão. E é para falar mais sobre essa questão que hoje recebo aqui em nossos estúdios para bater esse papo, doutora Silvana Fernandes, ginecologista, obstetra e também acupunturista. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É muito importante a gente tratar desse assunto, né, para conscientizar, para esclarecer as mulheres que muitas nem diagnóstico têm. É importante levantar essa pauta aí dentro do universo feminino. Doutora, vamos começar esclarecendo então quem nos acompanha de casa, levando informações. A senhora está com um lacinho, né, aqui na estou, camisa. Né, o amarelinho. Lembrando aí, fazendo menção ao Março Amarelo, que é o mês de conscientização da endometriose, mas o que é essa doença, para quem não sabe? Muito bem, é uma doença bastante conhecida, né, bastante falada, mas pouco informada, né, com vários mitos que envolvem o seu diagnóstico. O prefixo "ose", né, é diferente do "ite", que endometrite seria uma inflamação do endométrio. O prefixo, o sufixo "ose", ele vem da palavra parecido com, semelhante a. Então, a endometriose é a presença do tecido endometrial, nossa, que difícil, né? Esse tecido é aquele que reveste o útero por dentro. Ele forma e desforma todo mês na menstruação, ele é um tecido funcional, mas ele pode estar fora da cavidade uterina. Então, ali povoando atrás do útero, as trompas, os ovários, bexiga, intestino, peritônio, é uma doença que pode tomar uma proporção maior a depender desses implantes de endométrio fora da cavidade uterina. E quando a gente menstrua, esse tecido também menstrua fora da cavidade uterina, para dentro da cavidade abdominal. E com o tempo vai causando consequências inflamatórias, aderenciais e progressivas. E o principal sintoma é a dor, né? Principal porque nem sempre tem a dor, né? A gente às vezes encontra esses achados numa outra cirurgia, por algum motivo você acaba encontrando esses implantes, mas essa paciente não tem a dor. Mas a maioria, ela tem a dor menstrual progressiva, que a gente chama de dismenorreia, né? A cólica menstrual progressiva. A partir do momento que ela menstrua, ela começa a ter cada vez mais, todo mês, aquela menstruação dolorosa, que não melhora com medicamento, e a gente vai suspeitar que ela pode ter endometriose. Agora, além da dor, qual outro sintoma pode trazer esse alerta para as mulheres? Bom, além da dor, né, que é o principal sintoma, o mais importante, o que leva a paciente a procurar o consultório, a procurar ajuda, um outro tipo de dor, né, pode estar envolvida, que é a dor durante a relação sexual, que é aquela dor de penetração profunda, né, ela sente dor na relação sexual a ponto até de ter que interromper, né, o processo aí da relação. Isso é uma coisa que é importante porque afeta a qualidade de vida, né, da paciente, o relacionamento do casal. E outras acabam tendo um processo de infertilidade, né? Então muitas vezes acaba descobrindo, quando começa a tentar engravidar, que não está tendo sucesso. E aí vai investigar o motivo e acaba encontrando aí a causa endometriose. E quais são os exames possíveis para que essas mulheres descubram, então, que tem endometriose? Na área de diagnóstico, na realidade, ele é mais clínico do que laboratorial, né? Então, todos esses sintomas, eles devem ser muito valorizados pelo ginecologista, ou pelo clínico, médico de família também, né? Que às vezes acaba sendo a porta de entrada dessas pacientes, né? Mas se tivéssemos que pedir exames, né? Que exames pediríamos? Então, primeiro, a história clínica do paciente, o exame clínico, ela precisa ser examinada pelo ginecologista. A gente precisa entrar em contato com a paciente, fazer o exame ginecológico, pesquisar se tem essa dor profunda que eu te falei, ver se tem alguma massa, né, algum tumor nos ovários, que é o local mais frequente, né, de formação de cistos por endometriose, né? A gente sente isso no exame clínico. Mas exames laboratoriais, nós temos um exame de sangue que a gente chama de marcador, né, que se chama CA 125.
é um marcador de endometriose, né? E ele é importante porque em algumas pacientes com endometriose mais avançada, esse marcador ele vai estar aumentado. Mas ele não aumenta só na endometriose, então ele não é tão específico. Por exemplo, se você fizer esse exame com a paciente menstruada, você vai ter um aumento desse marcador. E o ultrassom, né, pélvico ou transvaginal também, e a ressonância magnética, né? São os exames que a gente usa para poder complementar o diagnóstico clínico. E geralmente a endometriose ela aparece em mulheres entre qual faixa etária, por exemplo? Então, é uma doença, né, da fase menstrual da mulher. Nós chamamos essa fase de menacme, né, o nome médico, né, disso. E a menina começando a menstruar, né, adolescente, por volta dos seus 13, 14 anos, a gente vai perceber como vai ser esse processo menstrual mensal que ela tem, né? Então, ela começa a sentir dores, né, cólicas durante a menstruação. É muito importante isso. A endometriose, a dor da endometriose, ela aparece principalmente durante a menstruação, que é quando esse tecido está descamando do útero e está também sangrando dentro da cavidade abdominal. Então, a gente precisa aí entender que é uma doença da fase menstrual da mulher. E, obviamente, na menopausa, termina esse problema, porque nós paramos de menstruar espontaneamente, fisiologicamente. A gente pode dizer que a endometriose aparece mais comumente, claro, então, entre mulheres jovens, digamos assim? Sim, entre 15, 16, 18 anos até 48, 49, 50, né? Se não tiver outras consequências aí relacionadas a aderências pélvicas, que pode persistir inclusive uma dor pélvica crônica, mesmo depois dela parar de menstruar na menopausa. E o fluxo menstrual dessa mulher também pode ter alguma variação que pode indicar algum sinal? Não, o fluxo menstrual não é parâmetro para diagnosticar endometriose, exceto, né, vou colocar outro conceito aqui, nós temos um tipo de endometriose que se chama adenomiose. A adenomiose é uma endometriose do útero, né? Esse tecido interno do útero, que se chama endométrio, ele acaba penetrando no miométrio, que é o músculo do útero. Então, nessa eventualidade, a gente pode ter alteração de fluxo menstrual. E aí, a gente traçar todo esse panorama, esse diagnóstico, a gente chega no segundo momento, que é do tratamento. Essa mulher diagnosticada com endometriose, por onde ela começa, doutora? Depende, né? Então, se essa mulher está desejosa de gestar ou não está desejosa de gestar, né? Então, nós temos o tratamento clínico, né, com medicamentos. Esses medicamentos são medicamentos hormonais, né? E tratamento cirúrgico. Então, primeiro, descobrir que tipo de endometriose que essa mulher tem, né? A mais frequente de todas, a gente chama de endometriose peritoneal, né, que é aquela que tem implantes de tecido endometrial na cavidade peritoneal, mas não tem grandes repercussões em termos de dor, em termos de qualidade de vida para ela, mas foi um achado, descobrimos, então podemos ou não tratar, a depender desse grau de dor. Aquela paciente que já diagnosticamos com uma endometriose ovariana, que ela tem um cisto de ovário, né, que normalmente a gente chama de cisto chocolate, né, porque esse é o aspecto dele, porque forma um cisto com sangue dentro, né, e a depender do tamanho a gente tem que indicar um tratamento cirúrgico para ele, ou não, a gente pode partir para um tratamento medicamentoso e ele regredir ou estabilizar e não ter que ir para uma cirurgia. E em casos em que a gente tem uma endometriose mais avançada, né, que a gente chama de endometriose profunda ou a do septo reto vaginal, o mesmo grande cisto chocolates, essa paciente ela tem indicação de ir para uma videolaparoscopia, né? Mesmo assim, uma cirurgia minimamente invasiva, visando preservar, né, os órgãos internos, o útero, os ovários, as trompas, para a gente poder fazer uma limpeza, né, nessa região aí pélvica. E o diagnóstico definitivo seria neste momento em que você faz uma biópsia desse tecido e você vai ter um estudo, que a gente chama de estudo histopatológico ou anatomopatológico, em que você vai identificar esse tecido endometrial ali, ectópico, né, fora da cavidade uterina.
Então, o diagnóstico definitivo é por biópsia, ali no momento da cirurgia. E na cirurgia, a gente vai poder cauterizar esses focos, liberar aderências, retirar esses cistos e, às vezes, até encontramos endometriose em intestino, bexiga, coisas que precisa de outro cirurgião, ali uma equipe multidisciplinar operando junta, né? Então, uma programação cirúrgica mais elaborada. E a ressonância magnética ajuda muito a gente nisso aí. Principalmente essa indicação cirúrgica, se a paciente estiver em programação de gestação ou de fertilização in vitro. O tratamento medicamentoso é hormonal, né? Então, eu tenho que fazer essa paciente parar de menstruar, né? O raciocínio é simples. Se eu estou com uma doença durante a fase reprodutiva, que ela menstrua e sangra nesses focos ectópicos, eu tenho que fazer atrofiar esses focos que estão fora do útero, né? Então, a gente tem aí medicamentos hormonais, que são os anticoncepcionais, né? Que a gente utiliza, combinados com estrógeno e progesterona em baixas doses, de uma maneira contínua para ela não menstruar, torcer para ela se adaptar, né? Ou não ter nenhuma contraindicação. Uma outra classe de medicamentos hormonais seriam os progestágenos, que também têm a ação contraceptiva também, pode ser usado até na amamentação, outra indicação, mas aí a gente teria que usar continuamente. Temos a forma comprimido, injeção e o DIU hormonal. Aí entra o DIU hormonal também, que ele é a base de progestágenos. E o implante, né, hormonal também, que é a base de progestágenos. Outros medicamentos que podem ser usados para deixar a mulher sem menstruar, então, são aqueles derivados dos hormônios masculinos, os andrógenos, né? Então, o danazol, uma substância que a gente usava há um tempo atrás, mas a gente tem evitado porque ele tem ação virilizante, né? Pelinho, engrossar a voz, né? Ajuda para a massa muscular, mas, né? A gestrinona atualmente, né? A gente evita esses medicamentos. E tem um medicamento muito potente, que ele é um análogo do GnRH. Difícil, né? Esses conceitos, Mário, tu tá falando grego para mim, né? É uma cadeia hormonal que a gente tem de controle do ovário, então a gente tem lá no cérebro o hipotálamo, a hipófise que controla o ovário. O GnRH, ele é produzido no hipotálamo, lá dentro do nosso sistema nervoso central. Então tem os análogos desse hormônio que influenciam a hipófise, né, que controlam o ovário e bloqueiam a menstruação, só que eu causo uma menopausa iatrogênica, uma menopausa induzida nessas mulheres jovens, com as consequências aí de calores, né, a longo prazo aí alterações ósseas, muitas vezes a gente tem que contrabalancear com estrógeno. Então a gente reserva esses casos para pacientes que realmente estão em processos aí, principalmente pós-cirúrgicos. Foi visto aquela endometriose mais avançada, né, para realmente deixar todos esses focos aí, depois de limpar tudo, ainda atrofiar durante um tempo, usa-se esse medicamento e aí parte-se para um processo aí de fertilização in vitro, né? Então, são casos mais avançados. Então, a endometriose, ela, claro, dificulta todo esse processo para que essa mulher engravide. Sim, é uma grande preocupação que a gente tem, né? Porque estamos na idade reprodutiva, né? Preservar a fertilidade, né? Preservar os órgãos genitais internos para preservar a fertilidade dessas pacientes. E mesmo durante cirurgias que nós realizamos, nós temos muito cuidado para não danificar muito os ovários, né? Porque o principal sítio, né, de localização aí desses implantes endometriais são os ovários, né? Então a gente tem o útero, eu devia até ter trazido o modelinho, né? O útero, as trompas e os 2 ovários. E uma das teorias, né, da endometriose, por que a endometriose aparece, é o que a gente chama de menstruação retrógrada. Né? A gente tem um fluxo a favor da gravidade, né, um fluxo para baixo, mas também a gente tem um retorno desse sangue menstrual pelas trompas e ali está bem em cima dos ovários. Né? Então, o sítio mais frequente de endometriose é o ovário. E em alguns casos a gente tem que tomar cuidado para não destruir, né, o ovário, preservar o tecido ovariano para que ela também possa ter óvulo, né?
Ela tem que ter óvulo para poder engravidar. Até mesmo é indicado, então, para essas mulheres detectadas ou diagnosticadas com endometriose, que elas preservem esses óvulos? A depender do grau, está indicado sim, né? Você fazer um congelamento de óvulo, né? Até para durante a cirurgia, você pode programar isso também, né? Para ela realmente escolher um melhor momento aí da sua doença para fazer o processo de fertilização. E muitas vezes a gente tem o comprometimento das trompas, né? Porque elas são destruídas, elas ficam aderidas ali, e muitas vezes elas são obstruídas por esse processo aí. Lembrando que a gestação, né, a fertilização espontânea, ela ocorre nas trompas, né? A gente tem ovulação e a fecundação é na trompa e a implantação é no útero. Então, se a gente tem uma trompa danificada também, inevitavelmente nós vamos precisar fazer um processo aí de fertilização assistida, né? E muitas vezes até com a fertilização in vitro, a implantação de um embrião. E sempre lembrando que é importante investigar o fator masculino, né? Então, às vezes, a gente tem 2 fatores aí levando a um processo de infertilidade conjugal, né? A endometriose na mulher e muitas vezes um processo relacionado à fertilidade masculina. Então, a gente tem que resolver os 2 aí, né? A senhora comentou que em alguns casos de endometriose tem a indicação cirúrgica, por exemplo. Aí, nesse caso, pode ser tirado só os ovários, ou o ovário e o útero. Isso também leva a uma menopausa precoce? A gente pode não tirar nada também, né? Essa é o nosso objetivo, né? Fazer a cauterização, destruir esses focos, né, de tecido ectópico, tecido fora do lugar e, na medida do possível, não tirar nada, né? Porque são mulheres jovens. Então, nós devemos preservar ali os ovários, as trompas às vezes não dá, né? Está muito aderido. E o útero principalmente, né? Que é onde vai desenvolver a gestação. Mas em alguns casos extremos pode ser necessário a retirada do útero, né? Ou até mesmo dos ovários. Para a mulher entrar em menopausa, ela precisa tirar os 2 ovários. Mesmo com o útero, ela para de menstruar. Para tirar o útero, deixar os ovários, ela perde a função reprodutiva, mas ela mantém a função hormonal dela. Ela não está em menopausa, ela ainda tem os hormônios dela. Mas isso tem que ser evitado a todo custo, né? Daí a conscientização, né? O nosso março aí, né, amarelo, para realmente a paciente que tem esses sintomas, dores, dor à relação, ela está procurando, né, um diagnóstico para futuramente evitar essas catástrofes, né, da gente danificar a parte reprodutiva da paciente, a função reprodutiva. Agora, nesses casos extremos, né, como que é controlado essa menopausa precoce ou induzida? Clinicamente, né, e laboratorialmente a gente tem o prévio, né, o exame que foi feito anteriormente, e a gente vai acompanhando com exames, até o momento que a gente fala, bom, os focos, ela está sem dor, está controlado. Antigamente a gente fazia uma outra laparoscopia exploradora, né? Mas hoje com a evolução dos exames aí laboratoriais de imagem, a gente tem a possibilidade de evitar um novo procedimento cirúrgico, né? E é muito importante a gente lembrar, e aí eu vou puxar a sardinha também para a acupuntura, né? Que em mulheres com dores, né? Às vezes você entra com medicamento, faz a cirurgia ou não, né? Entra com medicamento e ela tem um processo de dor persistente. Então, a acupuntura entra também aí como um tratamento integrativo, né? É importante a gente fazer essa diferenciação de alternativo e integrativo, né? Não é ou, é e, né? Então, a medicina integrativa, ela tem aí a finalidade de somar terapias para o bem-estar do paciente, né? Esse é um conceito extremamente importante hoje em dia. A acupuntura, ela atua tanto no alívio da dor, quanto na melhora do processo inflamatório ali da região. E mais para frente, a gente tem evidências, tem trabalhos científicos mostrando que ela pode ser usada para aumentar as taxas de sucesso na fertilização assistida, tanto pré-implantação quanto pós-implantação embrionária. Então, puxando aí também a sardinha, né, para o meu lado da acupuntura, a gente tem uma aplicabilidade aí bastante importante.
Bem, Silvana, a gente vai fazer um rápido intervalo no Alesp em Pauta e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre o tema de hoje. Fique conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta ao Alesp em Pauta de hoje, falando sobre Março Amarelo, um mês que alerta, então, para conscientização sobre a endometriose, uma doença que afeta principalmente mulheres na idade reprodutiva. Conversando sobre isso, hoje aqui em nossos estúdios, recebo a doutora Silvana Fernandes, ginecologista, obstetra e acupunturista. Agradecer novamente sua presença, doutora. E nesse segundo bloco, começar perguntando sobre o uso de anticoncepcionais. A senhora me falava nos bastidores que são benéficos para a endometriose. Exato. Explica um pouquinho mais. Na realidade, é um tratamento praticamente de escolha, né? Então, são contraceptivos, mas antes de mais nada são medicamentos que a gente também pode utilizar para outras finalidades. Então, hoje em dia, evidentemente, depois eu vou falar um pouquinho sobre as contraindicações, né? O que são contraindicações? São situações em que a mulher não pode usar, né, o anticoncepcional ou contraceptivo que contém estrógeno. Mas a preferência, uma vez feito aí o diagnóstico, né, e ela naquele momento não vai gestar, né, não é desejosa de gravidez, é importante que a gente mantenha a mulher, então, como eu já disse, sem menstruar. E o medicamento de escolha são os contraceptivos ou os medicamentos hormonais com estrógeno mais progesterona. São os dois hormônios que nós produzimos, né? Mas nós produzimos de uma maneira cíclica, né? De uma maneira a possibilitar a formar esse endométrio numa espessura X para receber um embrião, né? Então a gente produz mais do que tem nas pílulas. Isso é uma coisa importante para dizer, né? As pílulas, elas têm mais de 50 anos de mercado, né? E a gente tem critérios da OMS de elegibilidade, né? Quem pode, quem não pode, quem pode com restrição, e todas são de baixa dose. A única diferenciação é que para essas mulheres com endometriose, eu vou ter que utilizar um anticoncepcional, esse medicamento combinado, de uma forma contínua. A minha intenção é ela não menstruar, né? A gente tem anticoncepcionais que a mulher menstrua, mas elas não têm endometriose e elas têm preferência por menstruar, então a gente tem esses anticoncepcionais. No caso da endometriose, eu não quero que ela menstrue, então isso tem que ser explicado para ela entender o que está acontecendo. Mas tem algumas mulheres que não podem usar anticoncepcionais, pela sua porção estrogênica, pelo estrogênio, né? São mulheres que têm propensão ou já tiveram trombose, né? Porque o anticoncepcional ele pode aumentar o risco de trombose, então tem mulheres que são suscetíveis a isso, ou já tiveram, ou tem história familiar de doença hematológica, né? Mulheres, isso é muito importante, fumantes, porque o próprio cigarro ele já aumenta o risco de trombose por si mesmo, então você associa outro fator aí que aumenta o risco, então você duplica aí o risco, mas aí, obviamente, isso é uma questão de conversar com a paciente, né? Pacientes com doenças vasculares importantes, né? Então a gente tem aí diabéticas que precisam ser controladas, pacientes lúpicas, né? Reumatológicas, que têm algumas doenças vasculares, então isso também precisa pesar muito bem. Nesse caso, a gente pode optar por tratamento hormonal que não contenha o estrógeno, né? Como eu já disse, a gente tem uma família de anticoncepcionais, que também são contraceptivos, que só tem progesterona, né? Então a gente pode, até utiliza sim pacientes que têm enxaquecas com aura, que é um fenômeno vascular, os neurologistas pedem para a gente utilizar, e na amamentação e na endometriose também tem indicação. São anticoncepcionais que a gente usa também de forma contínua, você não tem o estrógeno, né? Mas você também provoca a tal da amenorreia, né? Da ausência de menstruação, a gente provoca essa ausência de menstruação. E aí a gente tem comprimidos, né? Hoje em dia as mulheres estão optando muito pelo DIU hormonal, né? O sistema uterino
intrauterino hormonal, né? E os implantes e as injeções, tá? Então, o anticoncepcional, ele não causa endometriose. Nesse aspecto que a gente está abordando, ele é terapêutico, né? É um dos tratamentos que a gente pode estar lançando mão. Agora, doutora, a senhora comentava também o quanto as pessoas confundem o mioma com a endometriose. Exatamente, isso é importante isso, porque tudo bem, o mioma é um tumor benigno do miométrio, daí vem a palavra mioma, né? E a endometriose é uma doença de outra camada do útero, que é a camada do endométrio, né? O útero, apesar de pequenininho, ele tem 3 camadas, né? E o miométrio é o músculo uterino, é aquele que contrai para o próprio sangue menstrual sair, né? E também na hora do trabalho de parto, né? Que existem as contrações, tem um músculo potente no útero. O mioma é um tumor benigno dessa musculatura. Pode ter associação com a endometriose, a gente pode ter as duas doenças, né? A mulher pode ter as duas coisas, mas não necessariamente ela tem endometriose quando ela tem mioma. Os tratamentos são diferentes, né? Os enfoques são diferentes e às vezes grandes miomas são totalmente assintomáticos. A gente até percebe a tumoração ou descobre grandes miomas e a mulher não tem sintoma nenhum, exceto o desconforto pélvico, o aumento do volume abdominal e tudo mais. Já a endometriose não, ela tem sintoma, tem um sintoma doloroso, né? Então é importante essa diferenciação. Agora a gente entra na parte de alguns mitos, né? Aproveitando essa diferença entre mioma e endometriose, a senhora comentava com a gente também alguns mitos, né, que são comuns entre as mulheres de fazerem algumas relações, até mesmo com relações sexuais ou até com absorventes, né? Se a senhora puder compartilhar conosco. Nós realmente ainda não temos claramente a etiologia ou a causa, né, da endometriose. A gente tem algumas teorias, né? E quando você tem várias teorias, você aceita todas, na realidade. Então, a principal causa, né, ou etiologia da endometriose seria o que a gente chama de menstruação retrógrada, e o útero ele tem um gradiente de concentração, é uma coisa nesse sentido aqui, ó, né, é para baixo. Às vezes a gente tem uma modificação nesse gradiente aí de contração, né, e acaba refluindo o sangue menstrual pelas trompas. E algumas teorias embrionárias também, durante a formação do útero, lá na barriga da mamãe, né, quando a bebezinha lá está formando o útero, pode acontecer, né, que o útero ele vem metade de um lado, metade do outro na formação embrionária, então às vezes a gente escapa ali um tecido endometrial para fora da cavidade. E algumas teorias inflamatórias do próprio endométrio. Então, se você pensar nisso, uma paciente que quando começar a menstruar, é que a gente vai fazer o diagnóstico, ela já pode ter esses implantes, né? Então, um absorvente interno, né? Ele não deve ser a causa disso. E também não piora a situação, porque ele absorve o sangue menstrual, não fica ali sangue boiando, né, ali dentro. Então, absorve o sangue menstrual. E hoje em dia a gente também tem os copinhos, né? As meninas ecologicamente correto, né? Lembrando disso, né? Que tem sido bastante utilizado, aceito pelas adolescentes para coletar o sangue menstrual. E existe uma programação de troca disso, né? Você tem que esvaziar, o outro você tem que tirar, não pode deixar mais que 3 horas. E também o mito aí de ter relacionamento sexual menstruada, né? Para impulsionar o sangue de volta para o útero, não vai acontecer isso, né? Então, realmente não tem relação com a etiologia da endometriose. Perfeito. Aí, falando sobre a campanha de conscientização, voltando, né, para o nosso tema de hoje, que é justamente o mês do Março Amarelo, essa campanha de conscientização, qual é a importância dessas campanhas, haja vista que o número de casos tem aumentado e isso a senhora justifica por um número de diagnósticos realizados, né? E também uma grande parcela aí de contribuição é isso que vocês fazem, é o acesso à informação, né? E o Dr. Google também ajuda muito a gente, né? Hoje em dia a gente tem informação aqui, né? Coisa que antes não, você tinha dificuldade até quem estuda isso, né? De encontrar material referente
a endometriose, né? Então tinha muito assim de ouvir falar e de conceitos errados. Mas hoje a principal forma aí de acesso é a própria informação. E outra, as pacientes têm a possibilidade de ir a um serviço público, né? Principalmente aqui em São Paulo, né? Eu trabalho num local que atende o SUS, né? Numa universidade federal, mas que atende SUS, é um serviço terciário, que seria isso, o serviço primário é lá o posto de saúde, né? As unidades básicas de saúde, em que você faz a primeira consulta, depois você é encaminhado para os ambulatórios médicos de especialidade, onde está lá o ginecologista, né? E os exames complementares, e aí fazer esse diagnóstico e dar o tratamento adequado. Ele pode continuar ali naquele nível, com tratamento medicamentoso ou necessitar de uma cirurgia. E aí ela vai para um terciário dentro do SUS, né? A gente tem essa gradação. E nesse terciário ela vai ter lá o acesso à cirurgia, no caso aí de infertilidade, a tratamentos relacionados à função reprodutiva. E naqueles casos que infelizmente a gente tem a dor pélvica crônica, a algia pélvica crônica, também acesso ao tratamento cirúrgico para liberar as aderências, mas também a medicamentos, ao controle da dor, novamente, lembrando que a acupuntura faz parte, né, dessa clínica de dor aí, né, desse tratamento multidisciplinar para controle da dor, não só da endometriose, mas oncológica e tudo mais, né? Então, é importante lembrar as mulheres que precisa, primeiro, saber o que é endometriose. Segundo, atentar para os seus sintomas. Ah, é normal ter cólica, né? Toda mulher tem cólica. Minha mãe tinha. Nossa, minha mãe sofreu tanto com cólica. Ninguém precisa ter dor, ninguém nasceu para ter dor, né? Então é importante que ela vá atrás, que ela busque. E é muito importante lembrar que hoje as mulheres ocupam um papel importante no mercado de trabalho. Né? A gente não precisa ter mulheres que vão trabalhar, que têm que ir trabalhar com dor. Né? Então, isso também impacta, né, na economia. Né? Porque tem aqueles dias que ela realmente não consegue produzir. Muitas vezes é causa de afastamento do trabalho no momento ali do período menstrual. Né? Não se justifica hoje em dia, a gente não dá uma atenção para isso. A gente tem meios de controlar essa dor menstrual e até verificar se nós estamos diante aí de um quadro de endometriose ou não. É uma dismenorreia primária sem outra causa. Né? Então, a gente lembra do impacto econômico que isso pode gerar, além da qualidade de vida, né? Do impacto social para essa mulher. Então você avalia que essas campanhas como o Março Amarelo, por exemplo, têm cumprido e, digamos, até excedido a sua proposta em sucesso? Nossa, não só o Março Amarelo, mas o Outubro Rosa, né? De novo, aí na ginecologia, o câncer de mama e outras, né? Campanhas de conscientização mês a mês para outras doenças têm realmente contribuído muito, né? Para a gente aumentar o número de diagnóstico, que as pessoas elas vão à procura. Elas vão a campo, não, eu tenho isso, eu mereço, né, saber o que eu tenho, né? E o acesso à saúde também, que é extremamente importante. A senhora falou sobre esse acesso ao tratamento no Sistema Único de Saúde, que tem se mostrado cada vez mais eficaz e completo. As mulheres têm procurado cada vez mais cedo, ou a senhora percebe que elas chegam mais imbuídas de informação quando procuram esse serviço público? Sim. A gente tem observado um maior esclarecimento da população, né? É o que eu falei, né? A grande contribuição aí da informação, do acesso à informação, né? E a gente tem observado não só em relação à endometriose, mas de uma maneira geral, o diagnóstico de doenças. Cabe a gente conseguir dar conta dessa demanda, né? Então, a nível de sistema público, a gente precisa implementar essas políticas de saúde no sentido de informação, que é a porta de entrada, mas também de acolhimento desses casos. Né? Então, uma campanha dessa, com certeza, ela vai promover uma maior procura, né? Mesmo que de 10 pacientes, uma seja endometriose, não tem problema, a gente fez a triagem, né? Mesma coisa o câncer de colo do útero, o câncer de mama e assim vai. Né? Então, o importante é que a gente acolha as demandas aí da sociedade em termos de
conscientizar, estamos fazendo isso, tá bom, vai aumentar a procura, então nós temos que dar conta dessa demanda. Né? Agora, falando da saúde da mulher como um todo, a mulher tem se preocupado mais, tem buscado mais esses tratamentos? Ele depende da região onde a gente está, né? Nós ainda estamos num país muito diverso, né? Em termos de conscientização, de educação, né? E até mesmo de acesso. A gente tem regiões muito longínquas aí, embora a gente tenha, por exemplo, eu falo da onde eu estou, né? Que, por exemplo, a gente tem campanhas, por exemplo, Projeto Xingu, né? Que você vai até a aldeia indígena buscar as índias, né? A população aí originária, né? Para realmente dar uma oportunidade de tratamento. Então, sim, nós temos que acolher tudo isso e, de uma maneira geral, as mulheres, vamos falar de São Paulo, de grandes centros, né, outras cidades maiores, a gente tem tido, sim, uma maior procura, um diagnóstico mais efetivo e também, vou repetir, vou enfatizar, essas campanhas são extremamente importantes. Sem dúvida. E aí, já nos conduzindo ao final do programa de hoje, né, a gente tem que lembrar o papel também dessa Casa de Leis, da Assembleia Legislativa, ao fomentar leis que instituem, por exemplo, meses de conscientização como o Março Amarelo, né, meses que realmente divulgam essa importância da realização de campanhas de conscientização, como a Lei 16.635 de 2018, que fala sobre, né, a endometriose especificamente. Quer dizer, acima de tudo, também é o papel do poder público, doutora? Sem dúvida nenhuma, em todos os níveis, né? Nós estamos precisando realmente que a gente tenha um implemento aí no olhar, né, para a população. E esse olhar para a população, lógico, envolve educação, né, saneamento básico e tal, mas a saúde é um dos pilares, né? Em todas as especialidades médicas aí a gente tem que ter campanhas realmente e leis que realmente possibilitem, né, ter um acesso à saúde. E uma coisa muito importante é que os nossos representantes, eles se preocupem com a saúde da população. Porque se você tem uma população doente ou, no caso da endometriose, uma doença que altera a qualidade de vida, que gera falta em trabalho, você vai ter um impacto na economia, né, como um todo, né? Então é muito importante, sim, a atuação aí dos nossos representantes, sem dúvida. Agora, falando sobre esse olhar também sobre a saúde da mulher, a gente sabe, a Assembleia Legislativa na última legislatura, nas últimas legislaturas, podemos dizer assim, ela vem aumentando muito o número de representantes mulheres, ou seja, de deputadas aqui no parlamento. Eu acho que isso traz um olhar também mais segmentado, digamos assim, para esse tipo de causa. Sim, e também na minha profissão, né? Também na medicina e em todas as outras profissões, realmente a mulher, ela vivenciando, né, a experiência aí de ter acesso, de fazer um projeto de lei, algo que realmente direcione para as necessidades das mulheres de uma maneira geral, né, e não só na ginecologia, mas na obstetrícia também, né, em relação a parto e tudo isso, nós temos que as nossas representantes, elas têm um papel essencial. Né? E a mulher também está elegendo mais a mulher, né? Porque quem tem conhecimento de causa sabe mais a respeito das necessidades, né? Isso eu concordo, sim. Sem dúvida. Doutora, gostaria de agradecer demais sua presença no programa de hoje, todos os esclarecimentos também. Muito obrigada, eu que agradeço, estou às ordens. Nós agradecemos também a sua companhia até aqui. Você já sabe, a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp, lembrando que todos os nossos programas podem ser vistos e também revistos além dos canais da Rede Alesp, também no nosso YouTube, nas nossas redes sociais. E não se esqueça, temos também o site al.sp.gov.br, onde você fica muito bem informado sobre todas as notícias do seu estado. Até a próxima!